Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é O Pai Nosso e Suas Preciosas Lições. E o texto bíblico para nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine nesta reflexão. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O ser humano é religioso por natureza. A espiritualidade faz parte da natureza humana. Tanto é assim que, de acordo com alguns estudos, existem cerca de 60 mil religiões no mundo. O ser humano, influenciado pela sua cultura local, expressa por meio de crenças, de rituais, de algumas práticas, a sua forma de se conectar ao sagrado. Direta ou indiretamente, praticamente todas as pessoas buscam, de alguma forma, expressar a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Até mesmo pessoas que se declaram como sem religião, de alguma maneira, manifestam a espiritualidade em suas vidas. Às vezes, através da prática de algum princípio ou de certos valores, mas todo ser humano é religioso ou espiritual em sua natureza. Se nós viajarmos pelo mundo e se nós estudarmos a história dos diferentes povos, das diferentes nações, nós vamos verificar como a religião faz parte da cultura de um povo. Em última análise, podemos dizer que, apesar de existirem tantas religiões no mundo, a verdadeira religião não consiste em um conjunto de doutrinas, em um sistema de dogmas. A religião não consiste, em sua essência, de uma instituição humana. A religião, em última análise, é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em sua vida, através de suas obras, de seus ensinos, através de seus atos de amor, de caridade, Jesus nos ensina como podemos nos conectar ao nosso Criador. Sempre existiram grandes filósofos, grandes líderes religiosos, mas somente Jesus pôde nos ensinar como
o ser humano consegue se conectar a Deus. Ele é a própria religião. O próprio Jesus é a nossa forma de nos ligarmos ao sagrado, à transcendência. Uma das maneiras de Jesus ensinar os seus discípulos a respeito de Deus foi por meio de parábolas. E uma outra maneira que Jesus usou foi a orar. A oração é uma maneira muito didática de ensinar verdades espirituais. E a oração do Pai Nosso, a célebre oração dominical, que você e eu já repetimos tantas vezes, contém em sua essência lições preciosas a respeito de Deus. Jesus usou um modelo típico de oração judaica. A oração do Pai Nosso contém uma invocação seguida de 3 petições, 3 pedidos relacionados à grandeza e à importância de Deus, e mais outros 3 pedidos ligados às necessidades humanas. É interessante que existem numerosos livros publicados a respeito de Deus. Teólogos, às vezes, escreveram volumes e mais volumes sobre Deus. Mas Jesus procurava ser muito prático na sua maneira de ensinar. E na oração do Pai Nosso, provavelmente, Jesus ensinou muito mais a respeito de Deus do que todos os compêndios de teologia que já foram escritos ao longo da história. O que nós podemos aprender a partir da oração do Pai Nosso? Lendo esta oração, nós somos ensinados pelo Filho de Deus a respeito de profundas verdades referentes a Deus, o nosso Criador. A primeira verdade é que Deus é o nosso Pai. A oração do Pai Nosso começa com estes dizeres: Pai nosso que estás nos céus. Vejam, é uma frase muito simples, mas olhem quantas verdades espirituais estão contidas nesta única frase. Deus é o nosso Pai. É uma oração coletiva. Jesus não estava se dirigindo apenas aos seus discípulos mais próximos. Jesus ensinava multidões. E quando Jesus diz que Deus é o nosso Pai, ele está dizendo que nós somos uma família. A família humana. Todo ser humano, sem exceção, tem Deus como seu Pai. É importante verificar que Deus é o nosso Pai num sentido geral. Porque Jesus ensinou no Evangelho de João que, apesar de todo ser humano, em última análise, ser chamado de filho de Deus, existe um sentido específico em que apenas as pessoas que, de fato, se identificam com a mensagem de Cristo e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas, é que são filhos de Deus por natureza.
todo ser humano é filho de Deus porque tem Deus como a fonte de sua vida. Mas a Bíblia nos convida a sermos filhos de Deus não apenas neste sentido mais geral, mas a sermos filhos de Deus na prática. Quando o Evangelho de João diz, no capítulo 1, versículo 12, que a todos os que o receberam, isto é, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a Bíblia nos ensina duas verdades paralelas. A raça humana é uma família que tem Deus como pai. No entanto, nem todos os seres humanos agem de fato como se fossem filhos de Deus. Ser filho de Deus é muito mais do que simplesmente ter sido criado por Deus. Ser filho de Deus é se identificar com a mensagem do Evangelho, é se identificar com os valores do reino de Deus, é se identificar com a pessoa de Jesus Cristo. Ser filho de Deus, em seu sentido mais pleno, é seguir os passos de Jesus, na sua forma de lidar com o ser humano e na sua forma de se relacionar com Deus. Mas quando a Bíblia diz que a raça humana é uma família e que Deus é o nosso Pai, ela está nos transmitindo a lição da unidade. O ser humano precisa se conscientizar de que estamos todos nós, de alguma forma, conectados. Como irmãos de uma mesma família. Se nós todos nos conscientizássemos sobre este princípio tão importante, não haveria guerras, não haveria assassinatos, não haveria a prática de violência. Se cada ser humano pudesse enxergar o seu semelhante como um irmão, como uma irmã, a solidariedade, a fraternidade seriam uma prática universal. Nós estaríamos vivendo o paraíso aqui na Terra. Quando nós lemos Pai Nosso que estás nos céus, é importante nós nos lembrarmos que na cultura hebraica, na linguagem hebraica, céus não são uma designação do que nós hoje chamamos de céu. Céus, na cultura hebraica, denotam o universo inteiro. Ou seja, Jesus está afirmando que Deus é uma realidade suprapessoal, está acima de todas as nossas individualidades. Deus é muito mais do que uma pessoa. Deus é muito mais do que um simples ser. E ele ocupa todo o universo. Em outras palavras, tudo está contido em Deus. O universo está contido em Deus. Nós estamos contidos em Deus. Não há absolutamente nada que esteja fora de Deus. Então, esta é a primeira grande verdade. Deus é o nosso Pai e Ele ocupa todo o universo e todo o universo está contido em Deus. A segunda verdade a respeito de Deus é de que Ele é santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
O que Jesus quer nos ensinar por meio dessa expressão? Deus é santo e, na língua hebraica, a palavra santo significa separado. Deus está muito acima de nós. É nesse sentido que ele está separado. A Bíblia diz que ele mora dentro de nós, mas ao mesmo tempo ele está separado no sentido de que ele é transcendente. Ele está muito acima da nossa individualidade, do nosso ego individual. Portanto, é importante nós termos reverência por Deus. É importante nós compreendermos de que estamos nos relacionando com uma realidade que está muito acima de nós e merece todo o nosso respeito, a nossa adoração, a nossa veneração, a nossa dedicação, a nossa consagração. Deus precisa ser a prioridade das nossas vidas. Ele precisa ocupar o centro da nossa existência. Tudo aquilo que nós pudermos pensar em termos de lazer, em termos de trabalho, em termos de vida social, tudo isso precisa estar na periferia do nosso coração. O centro precisa ser preenchido por Deus. Se Deus ocupasse o centro da existência de todos os seres humanos, nós estaríamos, com certeza, muito mais evoluídos espiritualmente. Nós estaríamos vivendo uma história muito diferente da que vivemos nos dias de hoje. A terceira verdade é de que Deus é bondoso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A Bíblia diz que a característica essencial de Deus é o amor. Praticamente, ela define Deus como sendo a fonte do amor. Deus é a fonte do bem. E quando Jesus diz que nós devemos orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em outras palavras, Jesus está nos ensinando de que o nosso sonho deve ser a concretização do amor em todas as dimensões da nossa vida. Porque quando eu digo venha o teu reino, eu estou pedindo para que o amor de Deus seja uma realidade em nossa vida, em nosso mundo, em nossa sociedade. O amor é o distintivo do Filho de Deus. O amor é que caracteriza a essência da nossa nova natureza em Cristo. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é o bem. A vontade de Deus é a caridade. A vontade de Deus é a bondade, é a fraternidade, é a solidariedade, é a sensação de que estamos todos juntos, peregrinando de mãos dadas, rumo à presença de Deus. A presença do reino na nossa sociedade só pode ser real se o amor estiver presente
nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Sem amor, não existe vida cristã de fato. Quarta lição do Pai Nosso é que Deus é o nosso sustentador. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina a pedir a Deus que providencie as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades de subsistência. E é interessante que Jesus nos mostra que o pão não é meu, o pão é nosso. Em outras palavras, a humanidade deveria aprender a compartilhar todos os recursos naturais que o Criador nos providenciou. Em nosso mundo existe alimento suficiente para todos. Existe até dinheiro suficiente para todos. O problema é que nós não aprendemos a distribuir de forma justa, de forma equitativa, estes bens, estes recursos que Deus delegou para nós. Isso ocorre por causa da nossa arrogância, por causa da nossa avareza, da injustiça humana. Se nós obedecêssemos de fato ao Evangelho, não haveria um único ser humano passando fome. Não haveria um único ser humano desabrigado. Se todos os governantes, os regimes políticos que existem em nosso planeta, fossem de fato representantes do reino de Deus, a justiça seria realizada 100%. Nós não teríamos ninguém passando necessidade. Quando Jesus nos ensina a pedir a Deus o pão nosso de cada dia, ele não está dizendo que nós devemos ser passivos. Nós precisamos trabalhar, mas quando nós trabalhamos, nós precisamos também nos conscientizar de que Deus é o nosso grande companheiro. Ele é o parceiro, até mesmo no nosso trabalho. E se eu trabalhar consciente de que Deus está do meu lado, o meu trabalho será muito mais frutífero e prazeroso. Quinta lição do Pai Nosso: Deus é misericordioso e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Deus nos perdoa. Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe como nós somos limitados, como nós erramos todos os dias. Não há um dia sequer que nós não tenhamos cometido um erro. E Deus nos perdoa. Ele nos ama. E por meio de Cristo, ele cancelou o nosso pecado. Jesus, por meio de Cristo, olha para nós como pessoas justas. Você vai dizer assim: mas eu não sou justo. Eu sou uma pessoa culpada. Essa é a nossa natureza psicológica. Nós nos sentimos sempre culpados. E quantas doenças
emocionais e físicas são causadas por essa sensação de culpa existencial. Mas a fé olha para a palavra de Deus. E quando a Bíblia afirma que Deus nos justificou em Cristo, ela está dizendo, em outras palavras, por mais que você se sinta culpado, Deus olha para a sua vida e diz: José, Mário, João, Maria, Patrícia, vocês são pessoas que eu declaro justas. É Deus quem está falando. Se você ler Romanos capítulo 5, você vai verificar que a partir do primeiro versículo, a Bíblia afirma que nós podemos ter paz com Deus, porque nós fomos declarados justos. Os nossos pecados foram perdoados. É claro que nós, por sermos humanos, vamos continuar pecando. E o Espírito Santo vai nos ajudando a reconhecer os nossos pecados, a nos arrepender deles e a corrigir a nossa vida. Mas o versículo nos ensina que também nós devemos perdoar uns aos outros. Perdoe o seu irmão que errou com você. Perdoe a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, os seus familiares. Na família de Deus, não há espaço para a condenação, para o rancor, para o ressentimento. Isso não pode mais fazer parte da nova vida que temos em Cristo. Deus nos perdoou e por isso é importante que aprendamos a perdoar uns aos outros. O Pai Nosso nos ensina também que Deus é o nosso libertador. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus nos dá o poder, por meio do Espírito Santo, em nossas vidas, a resistirmos ao pecado. E Deus nos ajuda a nos reerguermos quando nós caímos no erro. E Deus também nos protege e nos ilumina para que nós não vivamos uma vida marcada pelo pecado. Nós fomos resgatados do pecado para não continuarmos vivendo continuamente na prática do pecado. Nós vamos pecar, mas o pecado não caracteriza mais a essência da vida do cristão. O pecado é uma eventualidade, mas não pode ser uma constante na vida do cristão. Deus nos ajuda a vencer a tentação. E esse versículo tem um sentido adicional. Significa que quando você passar por uma prova, por uma dificuldade, mesmo que não tenha nada a ver com o pecado, Deus estará sempre na sua vida, dando a você o poder para passar vitoriosamente por essa situação. Deus nos dá o poder para nós amadurecermos quando estivermos passando pelo sofrimento. Ele está conosco no sofrimento. Ele está conosco nos momentos mais angustiantes da vida. Nós não estamos sozinhos,
nós podemos sempre contar com o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E a sétima lição do Pai Nosso é que Deus é soberano. A oração termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Pai Nosso nos mostra que Deus é o Rei soberano sobre toda a criação. É um Rei justo, bondoso, amoroso, compassivo. É um Deus que quer o melhor para a vida de cada criatura sua. Que possamos, por meio da oração do Pai Nosso, contemplar Deus como o nosso Pai, como o nosso libertador, como um Rei misericordioso, compassivo, bondoso, perdoador, um Deus que é amigo. Que lições maravilhosas Jesus nos transmite a respeito de Deus. Que você e eu possamos ser sempre edificados e abençoados por meio de Cristo e de sua palavra. Desejo a você uma excelente semana e que a paz do Senhor reine em seu coração. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.